Eu comecei como estagiária na mesma corretora que ele ficava, então de 2007 em diante deixou de ser operador de bolsa, né? Essa figura do operador de bolsa deixou de existir com o fim do pregão Viva Voz, né? Hoje é tudo eletrônico, tudo computadorizado, enfim. Então ele não é que perdeu a profissão, mas obviamente as coisas foram se atualizando, né? E hoje ele não atende mais, não tem mais clientes dele, né? Não faz mais atendimentos, mas tem muitos assessores de investimento que seguem a filosofia dele e que passam isso adiante também. Hoje a gente tem o educacional. Então, nessa época ele ficava como cliente numa corretora de porte médio, a Elite, né? Que foi a primeira corretora que me deu a oportunidade de eu trabalhar junto com meu pai, né? Então eu fazia um estágio, na verdade, na Ordem dos Economistas, que ficava no mesmo prédio. E quando eu dava as minhas 4, 6 horas de estágio, sei lá, eu descia na corretora e ficava lá, olhando, né? Acompanhando o mercado, tal, fechava 5. E aí, pai, me dá alguma coisa pra eu fazer. Tá, vai na casa do cliente tal e leva pro fulano lá da corretora o cadastro do cliente do fulano. Então eu ficava meio de office girl, ia nos... Porque imagina, eu sou da época em que você abria o cadastro na corretora via formulário, 3 vias autenticadas em cartório, eu ficava indo pra lá e pra cá. Ou ele me botava sentada na frente do computador, era aquele computador de tubo ainda, 17 para 18, E ele falava, não, agora a sua missão é, você vai ter que decorar todos os tickets. Todos os tickets? Parecia uma missão impossível, rapidinho, não, rapidinho você pega. Então, assim, ter tido também esse contato logo no início da vida profissional foi muito importante pra mim. Logo depois, acabei indo enveredando pela área de análise, equity research. Né? Então, é todo o meu background, que foi extremamente importante, porque como uma das analistas, eu não assinava sozinha, mas como uma das analistas que assinava as carteiras da corretora, eu era, obviamente, obrigada a analisar outros setores, outras empresas, que o meu pai abomina, vamos dizer assim. Então, caramba, em carteiras que eu já assinei, tinha lá Magazine Luiza recomendado, sabe? Tipo, em 2018, 2017, enfim. Então, assim, eu tinha que olhar para outros setores. Era parte do seu trabalho. Era parte do meu trabalho. Isso foi fundamental, porque me deu a oportunidade também de errar. E eu imagino que você devia trocar uma ideia com o seu pai, né? Falar, pai, será que é tão ruim isso aqui mesmo? Rolava não, isso? Você vai colocar isso no... Pai, mas eu preciso, né? Não sei o quê. Porque quem faz parte de time de análise, principalmente corretora pequena, né? Diferentemente de casas maiores, em que você segmenta muito. Então, você tem um analista que cobre utilities, o analista que cobre bancos, o analista que cobre petróleo. É impossível você saber tudo de um tema, né? Em corretora média não é assim que funciona, você tem que saber um pouquinho de tudo. Então, foi, assim, uma grande lição, porque eu tinha que estudar sobre todos os setores e meio que fazer uma apanhada ali para eu chegar com outros analistas mais experientes do que eu e debater qual ia ser a carteira do mês. E foi assim, foi uma experiência muito legal de entender de fato como que funciona esse processo de você escolher empresas, né, para você colocar numa carteira. E ter também interagido com outras filosofias de investimento, então, outros tipos de setores que meu pai não está acostumado a acompanhar no dia a dia, que hoje eu também não acompanho, já posso me dar ao luxo de não acompanhar no meu dia a dia, foi importante justamente para eu não apenas seguir a estratégia dele, mas para eu acreditar na estratégia dele. Que é super diferente, né? É muito diferente. Uma coisa é você falar, todo mundo fala, repetir as coisas todo mundo repete. Agora, você fazer para você mesmo e ver o resultado acontecer é diferente. Né? Que foi uma das decisões que me levou a pedir demissão também. Não só a criação da OGF, mas quando você analisa, você tem alguns impedimentos de negociação. Então, você tem ali alguns períodos em que você não pode negociar, não pode falar. Alguns períodos em que você tem que esperar X dias, né? Para você poder comprar o papel que você falou. Então, são muitos empecilhos. E aí, eu comecei a perceber que, caramba, essa estratégia dá certo. Ela é a estratégia, é o que se encaixa pra mim, e eu não posso segui-la, porque senão impede de eu realizar minha profissão, que é de ser analista, e de assinar carteiras da corretora. Então, o que eu faço? Qual caminho eu escolho? Vou escolher o do investimento, óbvio, que é o que não vai me deixar rica rápido, mas vai me deixar rica em algum momento. É o que eu acredito.
eu me pedir lembro, demissão. e eu me lembro bem quando você veio aqui há um mês, que você estava falando, né, do AGF e conversando com a nossa audiência, que você falou assim, olha, se você está pensando em investir a curto prazo, se você gosta de fazer day trade, o AGF talvez não possa te ajudar, mas se você está pensando em montar patrimônio, às vezes... E isso tem rolado muito no Instagram da rádio e também no nosso canal do YouTube, no canal do YouTube do TC, que é onde a gente faz a nossa transmissão ao vivo lá da TC Rádio. O pessoal tem falado assim, eu tô pensando em comprar tal ação para o meu filho. O que vocês acham tal? Aí você falou, esse tipo de racional, aí a gente pode tentar te ajudar. Você tá percebendo uma mudança, assim, em boa parte dos investidores? Por que eu tô falando isso? Quando os juros bateu 2%, né, na época da pandemia, era difícil, né? Você vê um papel que não subia, tudo subia muito rápido. Exato. Agora, o cenário é bem diferente. E me parece que esse cenário, que é difícil para todo mundo, tem muitas pessoas machucadas, muita gente perdeu dinheiro, mas se for para ver o copo meio cheio, acho que muitas pessoas também estão entendendo que ficar rico é ótimo, é uma delícia quem não quer, mas também não é de um dia para o outro não, né? Exatamente. Bom, as pessoas, uma das piores coisas que pode acontecer com a pessoa quando ela começa a investir na bolsa, é ela acertar muito logo de cara. E geralmente quando você acerta muito logo de cara, não é pela sua competência, é por sorte ou momento de mercado que você está vivendo ali, em que qualquer coisa que você escolhe vai subir. Então isso aconteceu muito ali no início, quando o pessoal começou a se interessar por bolsa em 2018, então em que os ativos estavam tão depreciados, né, que qualquer coisa que você escolhesse ali ia subir inevitavelmente, né, óbvio, se tivesse algum nível de qualidade. De novo, essa mesma coisa aconteceu em 2020. Né? Que foi um movimento muito rápido, em que as pessoas viram que ele tinha uma oportunidade, compraram, assim, quem podia comprou, né, esses ativos, e rapidamente viu isso se multiplicar, assim, dobrar. Não é assim, não é sempre que isso vai acontecer. Outra coisa que também me ensinou muito é o quanto te deixa satisfeito de subida na bolsa. Quer dizer, 50% é ótimo, mas quem vende com 50% nunca vai ver os 1.000. Nossa, isso é legal pensar Entende? nisso. Assim. E 1.000% em um ano não é viável, não é crível. Isso só acontece no longo prazo. Só é possível no longo prazo. Né? Então, comentei de Magazine Luiza, né? Na época que estava nesse frenesi. Foram uns papéis que explodiram, né? Foram dos papéis que explodiram. Teve uma valorização extremamente expressiva, mas de quem ganhou dinheiro com Magazine Luiza? Quem entrou lá atrás e quem segurou todo este tempo.